Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para aprendermos juntos no livro de Deus. Aprendendo sobre o zelo apostólico dos discípulos, dos apóstolos, com respeito às doutrinas de Cristo. Eles seguiam à risca aquela ordem de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco pelos séculos dos séculos. Eles seguiram à risca esta ordem de Jesus Cristo. E nos vídeos anteriores, a gente já falou sobre Apolo. E agora, dentro do capítulo 19, a gente vai descobrir uma ligação perfeita entre o episódio, entre a história de Apolo e a história desses 12 discípulos que Paulo, chegando em Éfeso, o encontrou. Eles que eram discípulos de João Batista. Paulo perguntou para eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam negativamente: não, nem sabemos que haja ou que existe Espírito Santo. Aí então a gente liga ao fato anterior. Na descrição que Lucas fez de Apolo, após mostrar todas as qualidades ministeriais que Apolo tinha, aí aparece uma exceção. Entretanto, ele só conhecia o batismo de João. Isto é, o batismo de João Batista. Dá para perceber, ou dá para se perceber, que esses 12 discípulos faziam parte da liderança de Apolo, pois ambos os casos se desenvolvem em Éfeso. Tem um provérbio, né? Tal pai, tal filho. E nós vamos aplicar nessa história: tal mestre, tais os alunos ou os discípulos. O profeta, lá no livro do profeta Oséias, Deus já tinha dito: como é o sacerdote, assim também é o povo. O líder, seja ele presbítero, pastor, bispo, padre, qualquer ensinador,
Ele não pode dar o que ele não tem. Em matérias bíblicas, principalmente doutrinárias, nós só podemos dar o que temos. E Apolo não tinha esta experiência da qual Paulo perguntou aos 12 discípulos. Vejam que na história anterior, no diálogo de Aquila e Priscila com Apolo, antes desse diálogo, a gente vê as qualidades de Apolo. E logo em seguida, este casal que eu qualifico de abençoados, diz o texto que eles ensinaram com mais precisão as coisas de Deus. Isto quer dizer que Apolo não sabia com precisão as coisas de Deus. Apesar de todas as suas qualidades, ele tinha esta fraqueza. E esta fraqueza estava também nos 12 discípulos de João Batista, que eram agora discípulos dele. Ainda é assim hoje. Nós, principalmente como mestres, como ensinadores, nós precisamos conhecer com precisão as coisas de Deus, para também passar para os nossos liderados, passar para os nossos ouvintes as doutrinas bíblicas com precisão. Nós não podemos avançar aqui em nossos estudos sem dar atenção a esse termo. Eles ensinaram com mais precisão a palavra, as coisas de Deus. Vamos fazer uma sondagem na nossa vida espiritual, principalmente em nossos ministérios. Se nós estamos pregando, ensinando, se nós recebemos com precisão a totalidade das coisas de Deus, a revelação do Senhor. Note, Paulo pergunta, ele vai direto no problema, naquela fraqueza que ele sabia existir ali naquela igreja. E ele se dirige a estes 12. Recebestes o Espírito Santo quando crestes. Que resposta desanimadora, negativa. Não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E ele continuou, em que? Pois fostes batizados. E eles disseram, no batismo de João. Aí então, ele se aprofundou
profunda. João ensinou, praticou o batismo do arrependimento e ele dizia ao povo que após ele viria um maior. Este é Jesus. A gente já sabe do resultado. A gente já sabe como caiu na mente, no coração daqueles discípulos esta palavra. Diz o texto que todos os 12 foram batizados em nome de Jesus. Eles não questionaram, como é comum nós agarrarmos em tradições, em coisas denominacionais e provocarmos discussões e até mesmo contendas, teimosia. Estes 12 não. Eles se submeteram e aceitaram com precisão a verdade das doutrinas do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de amanhã, nós iremos explicar, iremos aprender a diferença de ter o Espírito Santo e vir, conforme diz os textos bíblicos, vir sobre nós o Espírito Santo. Nós veremos isto no vídeo posterior. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor abra as nossas mentes. Que o Senhor toque em nossos corações para descobrirmos aquilo que ainda não praticamos com precisão da palavra do Senhor. Que o Espírito de revelação venha sobre aqueles que vão ouvir este vídeo. Que as coisas sejam esclarecidas, como foram esclarecidas para Apolo e para os 12 discípulos lá em Éfeso. Em nome de Jesus. Amém e amém.